Boa tarde, crianças. Boa tarde, mamães também. Boa tarde a todas as outras pessoas, ou mães, ou alunos, ou que não sejam alunos, que estejam assistindo. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre uma pessoa muito importante na história do nosso Brasil. No dia 18 de abril é comemorado o Dia do Livro Infantil. Mas por quê? Por que motivo? Eu escuto às vezes algumas pessoas falando que a gente nem deveria mais comemorar o Dia Nacional do Livro Infantil. E eu vou mostrar para vocês a importância desse dia. Bom, há muito tempo atrás, crianças, não tinha livros de historinhas para crianças. As crianças, elas aproveitavam as histórias contadas pelos seus pais, seus avós, chamadas fábulas. Eram usados muito fábulas para crianças. A história da lebre e da tartaruga, a cigarra e a formiga, que na verdade são histórias para ensinar alguma coisa. Que a criança não deve ser desobediente, que a criança tem que ser trabalhadeira, que não pode ser preguiçosa. Então cada história tinha um intuito de ensinar alguma coisa. Mas de repente, um homem resolveu começar a escrever histórias para crianças, exclusivamente para crianças. O nome dele é Monteiro Lobato, é chamado de Monteiro Lobato. O nome dele é José Bento Monteiro Lobato. E ele começou a escrever histórias para crianças, histórias apenas para divertir, para entreter, para distrair, histórias com cunho de imaginação infantil. Ele aproveitou alguns personagens do nosso folclore, tipo o Saci, a Cuca, a Mula Sem Cabeça, e aproveitou outros elementos também para colocar nas suas histórias. E foi um grande sucesso, porque as crianças queriam muito conhecer a continuação das histórias, porque essas histórias eram contadas aos pouquinhos no jornal, cada dia um pedacinho da história. E aí, rapidamente os jornais eram vendidos, porque os pais compravam, porque seus filhos queriam saber a continuação da história. E olha que não tinha desenho, não tinha ilustração, era apenas a história. As crianças chegavam a pensar que os personagens que Monteiro Lobato escrevia existiam de verdade e mandavam até mesmo cartinhas para o jornal. Foi então que Monteiro Lobato resolveu criar um livro, escrever um livro reunindo todas essas histórias e também colocando ilustrações. Olha como começaram as ilustrações dos livros de Monteiro Lobato. Não tinham nem colorido, tá vendo? Tudo em preto e branco, sem muito colorido, e mesmo assim foi um sucesso total, porque pela primeira vez existiam histórias para crianças desenhadas para crianças. Essa ilustração foi do livro de Monteiro Lobato, usando os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, colorido. Olha a diferença. Aqui estavam sem colorido. Aqui os personagens começam a ganhar cor. Imagina o tamanho do sucesso que foi isso. E os personagens que Monteiro Lobato colocava nas suas histórias, eles faziam parte do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tinha a Narizinho, que era uma menina muito esperta. Tinha o Pedrinho, que era primo dela. Tinha a vovó, tinha a tia Anastácia, que cozinhava para as pessoas do sítio. Um personagem interessante era o Visconde, que foi um boneco de sabugo de milho que a tia Anastácia fez. E a Emília, imaginem só, a Emília era uma boneca de pano que ganhou vida e se tornou uma boneca muito falante, que falava demais.
Agora eu trouxe para vocês verem uma ilustração um pouco mais atual do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Olha que diferença. Desenhos mais nítidos, tá vendo? Mais fáceis da gente perceber as formas, bem delineados. Mas são os mesmos personagens. Ao longo do tempo, eles foram aprimorando os desenhos, né? A forma como o livro ficava disposto, porque a princípio eram livros dessa grossura, com muitas folhas, livros com histórias longas, palavras difíceis. E aos pouquinhos eles foram adaptando mais ainda ao vocabulário das crianças. E depois de Monteiro Lobato, muitos outros escritores surgiram, criando histórias para crianças, bem coloridas, bem ilustradas e com uma aparência muito mais atraente. Eu trouxe alguns livros para mostrar para vocês. Olha, hoje em dia existem livros para crianças que as páginas são quebra-cabeça, você consegue desmontar as peças, tá vendo? A ilustração é um quebra-cabeça. Olha esse outro aqui. É um livro de histórias para crianças também. E você consegue destacar as peças, tá vendo? Esse aqui, a peça que está em cima, ela tem uma aparência. A peça que está embaixo é o oposto. Aqui uma aparência triste, aqui uma aparência feliz. Olha só que diferença. E os livros para as crianças foram mudando cada vez mais. E hoje nós temos livros para crianças, olha, muito coloridos, tá vendo? Tem páginas escritas, mas também tem páginas muito coloridas. Tem histórias para crianças que são feitas com formas geométricas, triângulo, círculo, toda a ilustração é montada com formas geométricas, tá vendo? Tem livros para crianças feitos com pinturas, olha isso. Parece que alguém pegou um pincel, pintou a capa do livro à mão, olha que legal. E foram cada vez mais criando histórias, e hoje em dia nós temos muitos escritores de histórias infantis, muitos. E as histórias para crianças são diversas. Gostaram de descobrir o porquê de nós comemorarmos o Dia do Livro Infantil? Muito bem, então a gente se encontra na próxima aula. A de hoje foi só para a gente conversar um pouquinho sobre quem foi Monteiro Lobato, tá bom? Beijo, até a próxima!